Queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor esteja sobre a vida de todos aqueles que estão aqui no templo e todos aqueles que estão nos acompanhando através do Facebook, que Deus também esteja abençoando a sua vida, a sua família, em nome de Jesus Cristo. De maneira objetiva, porque o nosso tempo ele é mais reduzido devido à pandemia, então vamos fazer a leitura da palavra do Senhor em 2 Coríntios, no capítulo 1, e nós leremos apenas os versículos 3 e 4. 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 3 e 4. Todos encontraram? Amém? Amém. Façamos a leitura onde a palavra do Senhor nos diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Nós dissemos amém quando o servo do Senhor, o presbítero Alcemir, esteve orando, e nós cremos que Deus ele ouviu a nossa oração. Então, neste momento, a única coisa que eu peço dos irmãos e das irmãs que aqui estão e aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais, o que eu peço é atenção para aquilo que nós estaremos conversando nesta noite. Esse tema ele é muito propício, né? Aquilo que nós estaremos conversando é muito importante, é algo que precisamos discutir em nosso tempo. E de cara já vou dizendo para os irmãos que a nossa temática é consolados para consolar. Só que eu quero trazer uma atenção, né? Quero chamar a atenção dos irmãos, na verdade, nessa noite, de maneira muito especial, para a questão do suicídio. Certo? Então, o nosso tema é com base nesse texto que nós acabamos de ler, Consolados para Consolar, e nós estaremos pensando um pouco sobre a questão, como eu falei, do suicídio. Bom, nós sabemos que nós estamos no mês de setembro, e nós temos acompanhado desde 2014 a campanha que é chamada de Setembro Amarelo, né? Então, muitas instituições, muitas pessoas estão envolvidas nesta campanha. A gente vê que tem prédios que as pessoas mudam a cor, né, colocam a iluminação para que fique amarelo. É o caso, por exemplo, também de alguns patrimônios históricos, como nós temos lá no Rio de Janeiro, o Cristo. Então nós sabemos que esse é o mês de conscientização. Isso vem sendo feito, né, desde o ano 2014, como eu falei, pela Associação Brasileira de Psiquiatria. Então, é esse grupo que tem organizado, juntamente com o Conselho Federal de Medicina, esta campanha que visa salvar vidas, e realmente tem salvado muitas vidas. O Dia Mundial de Combate, vamos dizer assim, ao suicídio, de prevenção ao suicídio, é o dia 10 de setembro. Porém, essa é uma campanha que é trabalhada durante todo o ano aqui no Brasil, mas temos um destaque especial no mês de setembro. E é importante destacar, irmãos, aqui, que existe cerca de 12 mil suicídios no Brasil anual. Então vejam que isso é um número muito alto, é um número grande. São aproximadamente 12 mil pessoas que tiram as suas próprias vidas a cada ano em nosso país. E se formos pensar a nível mundial, nós temos um número de aproximadamente 1 milhão de pessoas que cometem suicídio. Então são números expressivos, são números realmente que nos assustam. E o pior, irmãos, lógico que nós não queremos que ninguém cometa um ato como esse, mas a gente olha para esses números e a gente percebe que a maior quantidade de pessoas que têm cometido suicídio são pessoas jovens,
são adolescentes, são jovens. Nós sabemos que esse número é um número que nos traz tristeza, porque os jovens que estão se preparando para a vida, jovens que estão se preparando para o mercado de trabalho, que estão se preparando para constituir famílias, muitas vezes se encontram em uma situação de uma doença emocional e acabam tirando a sua própria vida. Sabemos, como eu falei aqui, a maior parte dos suicídios eles estão relacionados à questão de transtornos mentais, de doenças emocionais. Pelo menos 98%, 98,6% dos suicídios que são cometidos por pessoas que têm algum tipo de transtorno mental, algum tipo de doença emocional. Em primeiro lugar, nós temos a depressão como causadora, como algo que leva as pessoas ao suicídio. Em seguida, nós temos o transtorno que é chamado bipolar, que também tem feito com que muitas pessoas tenham tirado a sua própria vida. E além disso, nós temos problemas que são causados por conta do uso, do consumo de substâncias químicas. São pessoas que são adictas, pessoas que usam drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas. Então, esses 3 fatores aí são os principais que têm levado as pessoas a cometerem suicídio. E eu faria uma pergunta para os irmãos: quantas pessoas passam por nós todos os dias? Quantas pessoas você tem contato todos os dias? Dessas pessoas que passam por mim, que passam por você todos os dias, você sabe quantas delas estão precisando de ajuda? Você sabe quantas dessas pessoas estão ali com alguma dificuldade, um problema emocional, uma depressão ou algo da natureza e que estão precisando de ajuda, que estão precisando que você converse um pouco com ela, que você sente um pouco com ela e que você a ajude? Talvez você não tenha condições de fazer isso, a depender da situação, mas ela talvez esteja precisando que você a leve para um especialista, ou oriente para que ela mesma faça isso. Vocês já imaginaram quantas pessoas estão nessa situação? Eu quero trazer um dado aqui também para os irmãos, que eu considero também preocupante. É que em torno de 50% a 60% das pessoas que cometem suicídio, essas pessoas, elas não tiveram sequer um contato com um especialista da área, alguém que possa tratar a saúde mental dela. Então, 50% a 60% das pessoas que tiram as suas próprias vidas, sequer tiveram a oportunidade ou tiveram a iniciativa de conversar com um profissional que trata a questão de doenças mentais. E isso, irmãos, nós sabemos que nos leva a uma reflexão importante. Será que nós não podemos contribuir para que este número seja reduzido? Se estivermos um pouco mais atentos às necessidades das pessoas, às dificuldades das pessoas, porque muitas das vezes elas estão do nosso lado. É alguém que está dentro da nossa casa, é alguém que estuda junto conosco na faculdade, na escola, é alguém que está do nosso trabalho. Você que é professor, de repente uma colega ali que dá aula com você na mesma escola, você que trabalha no distrito aqui em Manaus, um colega que vem sofrendo há tanto tempo e você ainda não soube como ajudá-lo. É preciso, irmãos, que nós tenhamos iniciativas como orientar essas pessoas, para que elas procurem profissionais que verdadeiramente possam ajudá-las. É necessário que tenhamos mais empatia, que nos coloquemos no lugar do outro e tenhamos gestos de amor e de misericórdia à semelhança daquilo que Deus tem em relação às nossas vidas. Porque o texto que nós lemos aqui, como eu disse, o nosso tema é consolados para consolar, com esse
enfoque no suicídio, na questão da temática do suicídio. Então nós vemos aqui no texto que nós lemos, lá no versículo 3, dizendo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias. Então percebam que o texto diz que Deus é o Pai de quê? De misericórdias. E nós, como servos de Deus, como servos de Jesus Cristo, precisamos também termos essa postura de misericórdia, de olhar para o outro como gostaríamos que também olhassem para nós. Quem aqui nunca se encontrou dessa maneira? Angustiado, com o coração aflito, sem conseguir dormir direito, sem vontade de comer, sem vontade de conversar com ninguém, querendo ficar simplesmente dentro do seu quarto, sem conversas. Eu sei que muitas pessoas aqui talvez já tenham passado por isso. Mas também tem momentos que nós estamos lá no nosso isolamento e o que mais nós queremos é que alguém venha e ore junto conosco, que traga uma palavra amiga, que nos dê um direcionamento. Muitas das vezes nós estamos precisando de um ombro amigo, de uma mão que seja estendida para nos ajudar em determinadas situações. E como servos de Jesus Cristo, não podemos nos negar de maneira alguma a isso. O nosso texto base aqui, conforme nós vimos, nos traz esta orientação. E eu gostaria, irmãos, que a gente pensasse então, que a gente voltasse a nossa atenção de maneira muito especial para esse texto. Esse texto que foi escrito pelo apóstolo Paulo, pelo menos das cartas do apóstolo Paulo, essa daqui é uma das cartas que pouco se comenta de um outro autor, mas nós temos convicção plena de que tenha sido o apóstolo Paulo, e é muito provável que ele tenha escrito essa carta quando ele estava na Macedônia, ele estava na sua 3ª viagem missionária. E essa carta aqui do apóstolo Paulo, de maneira especial, podemos dizer que a temática central dela justamente é o consolo. Fala a respeito do consolo de Deus para com as nossas vidas e da responsabilidade que nós temos enquanto servos de Jesus Cristo, filhos de Deus, de também exercermos essa atividade do consolo, imitando ou agindo conforme o nosso Deus tem agido. O ministro escocês que faleceu no ano de 1992, chamado James Hesses, ele diz que o consolo é o grande tema de toda a carta de Paulo aos Coríntios. Irmãos, quando nós pensamos então sobre o tema consolados para consolar, pensando também de que muitas pessoas estão aflitas, estão angustiadas, esse texto aqui nos chama a atenção para 3 coisas bem importantes que precisamos colocar em nossas memórias hoje, refletir e descer isso para o nosso coração. E a primeira coisa é que o cristão também pode sofrer e necessitar de consolo. O cristão também pode sofrer e ele pode necessitar de consolo. Vocês já ouviram aquela conversa de que o crente ele não pode ter dificuldade? Que o crente ele nasceu para vencer? Que o crente ele nasceu para ser cabeça e não ser cauda? Que se o crente está numa determinada situação é porque ele está em pecado? Eu sei que muitos de nós já ouvimos isso. Eu relatava outro dia para os irmãos, o projeto Âncora, ele está com poucas atividades agora, mas o projeto Âncora aqui em Manaus é um projeto que trata de pastores e missionários e familiares que estão justamente passando por alguma dificuldade na área emocional ou na questão familiar. E esse projeto ele tem realmente ajudado muitas famílias de servos e servas do Senhor que foram chamados para a sua missão. Mas uma coisa, eu já falei isso aqui para os irmãos, que eu percebi lá, é que muitos missionários e pastores, quando vão conversar conosco, eles chegam desconfiados. Eles querem saber de que igreja nós somos, eles querem saber se nós conhecemos o pastor dele,
se nós conhecemos os pastores que fazem parte da instituição que eles fazem parte. Por quê? Porque eles vão falar da vida íntima deles. E eles ficam com medo de que alguma coisa vaze e de repente o dito colega use isso agora contra ele. E, infelizmente, irmãos, nós vemos muito disso acontecendo. Pessoas que deveriam serem o ombro amigo são aquelas que puxam o tapete dos colegas. E isso não acontece só no meio da liderança. Isso acontece de maneira geral. Nós, como corpo, como igreja, como família de Cristo, que muitas das vezes alguém chega abrindo o coração e diz: olha, eu estou passando por isso, meu irmão e minha irmã, e de repente o irmão já olha com outro e comenta: olha, tá vendo, fulano de tal, né, está nessa situação, ele está com depressão. Como é que pode um crente estar com depressão? Isso é coisa do diabo, né? Esse irmão está desviado, esse irmão não se converteu. E eu já quero adiantar para os irmãos aqui que depressão é uma doença. E qualquer pessoa pode adoecer de depressão, seja ela crente ou não. As doenças estão para todas as pessoas, assim como a chuva estão para todas as pessoas, assim como o vento, o ar que nós respiramos está aí para todas as pessoas. As doenças também, a depressão também. E é preciso quebrar com esse paradigma, essa ideia de que uma pessoa que esteja depressiva é de que ela esteja com a possessão demoníaca, alguma coisa da natureza. Depressão é uma doença. E essas pessoas precisam serem tratadas, precisam serem cuidadas, porque, como eu coloquei aqui, segundo os dados que foram apresentados, a maior parte das pessoas que cometem suicídio são por conta de doenças emocionais, e a primeira delas é o quê? A depressão. E nós precisamos, irmãos, estarmos atentos para isso. Homens de Deus na Bíblia tiveram depressão, segundo alguns teólogos. Nós temos mulheres também, como é o caso de Noemi, Elias, outras pessoas também que tiveram situações de angústia. Eu chego a comentar até do Davi. Quantas das vezes Davi não estava angustiado nas suas orações e clamando ao Senhor, clamando por misericórdia, por perdão por conta dos seus pecados e das consequências dos seus pecados. Então todos nós, irmãos, em algum momento das nossas vidas podemos nos encontrar assim. E o que essas pessoas necessitam é de ajuda. Paulo suportou muitas provações, muito sofrimento por causa primeiro de Cristo. Paulo foi insultado, depois os irmãos podem conferir em Atos capítulo 13, versículo 45. Ele foi objeto de complô de pessoas que queriam tirar a sua própria vida. O apóstolo Paulo, ele foi apedrejado. O apóstolo Paulo, ele foi açoitado e lançado na prisão. O apóstolo Paulo passou por diversas situações angustiantes em sua vida, ou seja, ele teve problemas. E o texto nos mostra justamente isso aqui. Lá no versículo 4 ele diz: é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia. Então o apóstolo Paulo, ele está falando dele mesmo. Ele está falando daqueles que também foram chamados para o ministério de maneira geral. Ele está falando de nós, os cristãos, mas primeiro ele está falando dele mesmo, das lutas, das dificuldades que ele teve que enfrentar. E eu acho que nós não somos mais crentes, nós não somos melhores do que o apóstolo Paulo. Então logo qualquer um de nós podemos enfrentar dificuldades. E vai um conselho, irmãos: se nós não temos uma palavra adequada para dar ao irmão, que pelo menos não atrapalhe ou incentive para que as pessoas façam algo do tipo suicídio. Que você realmente se coloque como alguém que consegue ajudar, que ajuda, que faz com que essa pessoa se sinta melhor, com que essa pessoa procure um profissional e seja ajudada. Nós vemos também, irmãos, aqui nessa narrativa,
algo muito interessante, que o texto nos fala que Deus está disposto a nos consolar. Vejamos lá novamente o versículo 3 e o versículo 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Veja só, nós somos contemplados por Deus com a sua consolação. Eu quero dizer para os irmãos que não há consolação verdadeira, profunda e eterna, a não ser em Deus. Eu posso ajudar. Qualquer irmão aqui na igreja pode ajudar o outro. Mas existem vazios que só serão preenchidos por Deus. A verdadeira consolação profunda e eterna só é possível em Deus. Nós somos canais. Nós somos aqueles que Deus usa para levar as pessoas até Ele, para perto dEle, porque verdadeiramente quem pode tratar é Deus. Então, irmãos, falando para você que também está aqui nessa noite, ou você que esteja nos acompanhando pelo Facebook, eu quero dizer a você que se você está numa situação de angústia, de sofrimento, seja por qual for o motivo, se você está sofrendo, se você está na sua casa neste momento, participando conosco deste culto, ou você está aqui nesse tempo, você está sofrendo e talvez você queria que alguém estendesse a mão, desse uma palavra amiga, alguém que te ajudasse, procurasse um profissional junto com você, mas você não encontrou e você está numa tristeza profunda por conta disso. Eu quero dizer a você que a consolação, o tratamento mais profundo que você pode receber está em Deus. E Ele está justamente neste momento ao seu lado e à sua disposição. Ele nunca vai falhar. Deus nunca vai falhar com você. O seu esposo pode falhar com você. A sua esposa pode falhar com você. Os seus filhos podem falhar com você. O pastor pode falhar com você. Mas Deus, Ele não vai falhar. Deus, Ele é o seu socorro. O Salmo 46, do versículo 1 ao 3, diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. O texto diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Deus é o seu refúgio. Deus é a sua fortaleza. Então eu estou falando neste momento mais direcionado àqueles que estão precisando do consolo, aqueles que estão precisando da ajuda, aqueles que estão precisando agora de um ombro amigo. Eu quero dizer para você que você tem Ele do seu lado, e Ele se chama Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Salvador das nossas vidas. Ele está ao seu lado, todos os dias, em todas as horas. Mas mais uma vez eu quero me dirigir àqueles que podem ajudar. E aí no último momento, eu quero dizer que assim como Deus, nós temos a missão de consolar. No versículo 4, mais uma vez, o texto diz assim: Ele é que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia. Deus, Ele nos conforta em nossa tribulação para o quê? Para podermos fazer o quê, irmãos? Consolar os que estiverem em qualquer angústia. Então vejam como Deus, Ele trabalha nas nossas vidas. Deus, Ele cumpre a sua parte. Deus, Ele cumpre com a sua missão. Deus, Ele não deixa nada a desejar. Deus, Ele trabalha em nós. Deus, Ele trabalha ao nosso favor. Mas Deus também tem um objetivo com isso.
Deus ele quer que agora nós, como os bons discípulos, estejamos reproduzindo aquilo que Ele faz em nossas vidas. Agora nós também temos a responsabilidade de consolar e de tratar aqueles que estão aflitos, aqueles que estão angustiados. Não somos um reservatório, mas um canal da consolação divina. Nós não somos apenas o depósito da consolação de Deus, mas nós somos o canal para que a consolação chegue a outras pessoas. Somos consolados para sermos consoladores. Deus nos abençoa para sermos abençoadores. As angústias, irmãos, pelas quais passamos, elas também são pedagógicas. Deus ele não desperdiça sofrimento na vida dos seus filhos. Nossas angústias, nossas lutas, os nossos sofrimentos também têm propósitos. Nossas feridas, nossas dores também tornam-se fontes de consolo para outras vidas. Nossas lágrimas tornam-se óleo terapêutico na vida de outras pessoas. Nossas experiências são instrumentos de encorajamento para outras pessoas. As dificuldades que o apóstolo Paulo passou não foram um castigo de Deus por algo que ele havia feito, mas sim uma preparação para algo que ele teria que fazer. Ministrar aos necessitados, ministrar a outras pessoas, ser canal de bênção na vida de outras pessoas. João Calvino, ele vai dizer que o apóstolo Paulo viveu não para si mesmo, mas para a igreja. Então Calvino, ele diz que o apóstolo Paulo não tinha como propósito viver para si mesmo, mas viver para a igreja, viver para os outros, para abençoar a vida de outras pessoas. E nós também temos que viver com este propósito. Queridos irmãos, o crente, ele precisa ser como o mar da Galileia, e não como o mar morto. Porque o primeiro recebe as águas do rio Jordão e as distribui. O segundo recebe as mesmas águas e as retém para si. O primeiro é um lugar de vida. O segundo é um recinto, é um depósito de morte, de destruição. Então nós precisamos agir dessa maneira, sendo um local de vida para as pessoas, um lugar seguro, um ambiente seguro, para que as pessoas se sintam à vontade. A nossa igreja precisa ser assim. As pessoas precisam chegar a este lugar entendendo que aqui é um lugar terapêutico, é um lugar de cura para as feridas da alma, porque foi para isso que Deus nos chamou, para sermos fonte de libertação e abençoar outras vidas. Eu gostaria então de concluir junto com os irmãos, lembrando que o sofrimento pode chegar a qualquer pessoa, sejam elas cristãs ou não. O sofrimento ele chega para todos. Mas também quero recapitular aqui com os irmãos que precisamos lembrar que o consolo e o consolo absoluto e eterno e mais profundo, ele vem de Deus, está em Deus. Mas também não podemos esquecer, irmãos, que vimos aqui nessa noite, que nós somos consolados para consolar. E aí está o tema da nossa mensagem: nós somos consolados para consolar. Alguém neste momento, muito provavelmente, está tirando a sua vida. Eu conversava hoje com o Alcemir, né, a gente estava conversando por telefone, de um casal que estava vivendo uma situação muito difícil, né, e não foi um suicídio, mas era um problema que envolvia relacionamento, era uma questão emocional,
que estava ali sendo trabalhada, que poderia ser evitada se pessoas tivessem intervido. Mas não, você é crente, irmão, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, e vai deixando e acontecer uma tragédia. Ainda hoje, alguém muito próximo à minha pessoa ligou para mim, quando eu estava já para ajeitar a roupa, tomar um banho para vir para a igreja. Quase que até me atrasava por conta disso. Uma pessoa ligou para mim, e ligou para mim chorando, angustiado, porque está no uso de drogas, tendo uma esposa, uma filhinha, e a esposa querendo sair de casa, e ele sem conseguir sair daquela situação, e ele angustiado, sofrendo. Mas eu tenho certeza que Deus ele tem um plano na vida daquela pessoa. Eu tenho certeza de que Deus não permitirá que nada aconteça na vida daquela pessoa. Eu orei com ela naquele momento, chorei naquele momento profundamente, mas na certeza de que Deus tem um propósito eterno na vida daquela pessoa. E se eu tivesse que me atrasar para o culto, eu iria me atrasar para atender aquela pessoa. Porque precisamos valorizar vidas. Precisamos deixar de sermos mais religiosos, sermos mais servos de Jesus Cristo, dispostos a abrirmos mão daquilo que é importante para nós, para que outros sejam confortados, consolados e salvos em Cristo Jesus. Então, em nome de Jesus, irmãos, mais importante do que estar aqui nesse tempo é você estar próximo das pessoas que necessitam ouvir o Evangelho e que necessitam de Deus. Esse tempo é muito importante, essa comunhão é importante, mas olhe para as pessoas que estão perto de você, estão precisando de ajuda. Precisamos fazer isso, eu preciso fazer isso. Outro dia eu vinha no ônibus, vi um homem agonizando no chão. Eu tive vontade de descer, ainda tentei falar com o motorista, mas não deu tempo, passou a parada de ônibus. E eu fiquei chorando, eu fiquei angustiado com aquilo, mas eu fiquei me sentindo culpado, porque eu fiquei pensando depois, eu poderia descer numa parada lá na frente e voltar caminhando para ajudar. E não ajudei, eu estou confessando aqui o meu pecado. E aquilo me incomodou por várias semanas, porque eu deixei de ajudar alguém que estava precisando. Você pode evitar uma morte, não porque você é poderoso para isso, mas é porque você é canal de bênção de Deus. Você é o instrumento de Deus. É por intermédio de você que Deus age aqui nessa terra. Que Deus te use. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.